Queridos irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer você que nos acompanha pelas redes sociais. Como os irmãos de nossa comunidade já foram avisados em outro momento, nós estamos realizando aí a pregação online por esses dias para evitar a propagação do vírus Covid-19, como recomendação do governo do Estado de São Paulo e da prefeitura local. E eu quero agradecer você que tem contribuído conosco nos seus dízimos e com suas ofertas, que você possa continuar contribuindo. Como eu já venho dito ao longo desses dias, mesmo que o prédio da igreja esteja com a porta fechada, nós precisamos continuar honrando os nossos compromissos. E agradeço os irmãos desde já pela colaboração. E por isso eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia comigo em 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 18. 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 18 e versículo 19. 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 18 e versículo 19. Antes de nós lermos o texto, vamos orar a Deus, pedir que o Senhor fale conosco por meio da palavra dele. Senhor Deus e Pai, mais um dia nós estamos diante de Ti, Senhor. Oramos ao Senhor, clamamos, ó Pai, o Teu santo nome. Eu peço a Ti, ó Deus, que nesse exato momento, Pai, o Senhor possa abrir, ó Deus, os nossos olhos, o nosso entendimento, que o Senhor possa trazer, ó Pai, clareza acerca da Tua palavra. Que nós possamos ser confrontados por ela, Pai, mas também renovados por ela. Cada pessoa, ó Deus, que estará ouvindo esta mensagem, que está ouvindo, ó Pai, esta mensagem, possa ser transformado, ó Pai, pela Tua palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler então 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 18. Eu quero falar hoje sobre a graça de Deus. Diz o seguinte: porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, de Manassés, de Issacar, de Zebulon, não se tinham purificado, e contudo comeram a Páscoa, não como está escrito. Porém Ezequias orou por eles. Ezequias é o rei de Judá. Orou por eles, dizendo: o Senhor, que é bom, perdoe a todo aquele que dispôs o coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não segundo a purificação exigida pelo santuário. Você pode notar que Ezequias diz que eles foram comemorar a Páscoa, não da maneira como estava escrito, não da maneira como era de costume. E Ezequias então ora ao Senhor, pedindo que Deus tenha misericórdia daquelas pessoas. O contexto que nós estamos aqui, o contexto aqui é o seguinte: o povo de Israel estava sobre o reinado de Acaz. Acaz era o antecessor de Ezequias. E no reinado de Acaz, o povo caminhou para uma perdição tamanha, eles caminharam para um buraco tão profundo, que abandonaram por completo ao Senhor e a sua palavra. De modo que toda aquela nação estava em ruínas. O povo estava completamente perdido. E nós podemos perceber ao longo da Escritura que com Ezequias, Deus começa a restaurar a nação de Israel. Por meio da vida de Ezequias, Deus começa a restaurar o seu povo. A perdição do povo era tão grande que algumas coisas, momentaneamente pelo menos, elas eram impossíveis de se cumprirem. Como no caso aqui nós vemos a Páscoa. O povo estava completamente perdido. Ezequias começa a fazer uma restauração no templo. E lá então eles encontram a lei de Deus. Ezequias então, eles começam a meditar na lei de Deus e eles percebem que eles estavam descumprindo os mandamentos do Senhor. Que eles não estavam seguindo à risca as ordenanças de Deus, aquilo que Deus havia ordenado. E eles perceberam que, inclusive acerca da Páscoa, eles não conseguiriam cumprir aquele ritual se não fosse pela misericórdia de Deus. Não havia o tempo suficiente para que aquelas pessoas se purificassem. E então Ezequias ora a Deus, clama ao Senhor, para que Deus pudesse ter misericórdia deles. Que Deus pudesse receber aquele momento por conta da sua graça e da sua misericórdia. Isso tem tudo a ver comigo e com você. É fundamental que nós possamos entender o tamanho do buraco que nós estamos metidos. Nós precisamos ter um entendimento claro do tamanho do buraco que nós estamos enfiados. Você e eu.
A maioria das pessoas, elas não tende a se preocupar de uma forma global com o nosso país. As pessoas estão preocupadas, pelo menos em sua maioria, com a sua própria vida. Ou seja, de forma individual. Se a minha vida está bem, ótimo. Não me preocupo com o restante das pessoas. Com isso, elas acabam se enganando. Muitos acham que simplesmente não serão afetados pelas desgraças da vida. Simplesmente, se ele está vivendo a sua vida bem, a sua família está protegida, ele não se preocupa com o país de um modo global. Ele acha que ele não vai ser atingido, afetado pelas desgraças. Ele acha que não vai ser atingido pelas desgraças na economia. Muitos também acham que não serão atingidos pelas desgraças na política. Ou, como nós temos visto a cada dia, a imoralidade crescendo em nosso país. E muitos continuam achando que não serão afetados. É um absurdo que nós precisemos discutir se uma mãe tem o direito ou não de matar o próprio filho. É um absurdo nós chegarmos e colocarmos esse assunto em pauta. Se uma mãe pode ou não matar o próprio filho, é um absurdo. E as pessoas acham que isso é a coisa mais normal do mundo. Estamos no fundo do poço e muitas pessoas nem percebem isso. Acham que é a coisa mais natural. Esse é o tamanho do buraco que nós nos encontramos, que o ser humano se encontra. Temos visto por esses dias a OMS, a Organização Mundial da Saúde, defendendo o aborto como atividade essencial durante a pandemia. Essas são as pessoas que dizem, fique em casa. Eles estão defendendo o aborto como uma atividade essencial em meio a esta pandemia. A pergunta que eu te faço é a seguinte: dá para acreditar que esse pessoal que não se importa nem com os bebês que estão no ventre de suas mães, eles estão preocupados com você e comigo? Dá mesmo para acreditarmos nisso? Se essas pessoas não se importam, não se compadecem nem dos bebês que estão no ventre de suas mães, estarão mesmo preocupadas com você e comigo? Essas são as pessoas que dizem, fique em casa. É um absurdo que algumas atitudes tomadas em nosso país, e muitas vezes por você e por mim, é um absurdo. Algumas atitudes que os nossos comandantes tomam, providenciam, que nós tomamos também em nossas vidas, são coisas que chegam à beira da loucura. São atitudes que chegam à beira da loucura e a demência que nós fazemos. Você e eu podemos cometer. Por isso que quando nós olhamos para a Escritura, muitas vezes nós olhamos e vemos Jesus exortando as pessoas, usando expressões fortes para exortar o ser humano. Nós olhamos para a Escritura e nós vemos os apóstolos, os profetas, todos eles usando de linguagens fortes, não para ofender as pessoas, não para ofender o ser humano, mas simplesmente como um grito para despertar a humanidade. Constantemente nós vemos isso na Escritura. Esse grito é para que os homens possam acordar e perceberem o tamanho do rombo, do buraco que eles se encontram. Precisamos dessa voz. Porque se nós não conseguirmos perceber o quão doente estamos, então nós não poderemos, de maneira alguma, procurar algum tratamento. Se você não consegue ver o quão pecador você é, o quão limitado você é, isso vai te impedir de buscar a Deus, buscar o Senhor. O interessante é que quando nós olhamos aqui para o texto, o ressurgimento da nação de Israel, nos dias de Ezequias, nos mostra o caminho que nós também devemos percorrer. Quando nós olhamos para o ressurgimento da nação de Israel, isso aqui nos aponta para um caminho que eu e você também devemos percorrer. É claro que talvez nós não consigamos mudar a nação inteira. Talvez nós não temos o poder para mudar por completo, seja o nosso país. Mas uma coisa eu quero clamar e te pedir, que pelo menos você e eu possamos ser transformados pelas Sagradas Escrituras. Que pelo menos você e eu
possamos ser confrontados pelas Sagradas Escrituras e possamos nos humilhar diante da palavra de Deus. Que por meio da Escritura, pelo menos você e eu, possamos voltar à sanidade mental. Que por meio da Escritura, você e eu, possamos voltar ao nível mínimo de civilidade. Por meio da palavra de Deus. Mas antes disso tudo, o reino estava totalmente arruinado por causa de Acaz. E o que Acaz fez? Quem era Acaz? Primeiro princípio. O que fez Acaz? Acaz foi um idólatra. Segundo Crônicas, capítulo 28, verso 2, diz o seguinte: Mas andou nos caminhos dos reis de Israel, e até fez imagens de fundição para os Baalins. Acaz era um homem idólatra. O que é ser idólatra? O que é ser idólatra? É depositar a sua esperança em alguém ou em qualquer coisa que não o Senhor. Isso é idolatria. Se eu coloco a minha esperança em alguém ou em qualquer coisa que não seja o Senhor Jesus Cristo, isso é uma idolatria. Se você coloca e deposita a sua fonte de alegria, a razão de viver, o seu propósito existencial em qualquer coisa ou em qualquer pessoa que não seja o Senhor Jesus Cristo, isso é uma idolatria. Não se engane, as pessoas acham que idolatria trata-se apenas de divindade. Não é apenas divindade. Você pode ser um idólatra adorando coisas que Deus criou e que Deus constituiu como boas. Você pode se tornar um idólatra adorando essas coisas que Deus criou e que Deus constituiu como boas. Por exemplo, a carreira. Quantos idolatram a carreira? Quantos idolatram um canudo, um certificado? A vida dele, o propósito existencial daquela pessoa está na sua carreira profissional. Outros idolatram o lazer. Outros podem idolatrar a família. Se você se avaliar, você poderá ver se você está adorando, colocando a sua expectativa, a sua alegria, o seu significado existencial em outras coisas que não sejam o Senhor. Quantos essas coisas como carreira, trabalho, lazer e família, qualquer coisa que substitua o lugar de nosso Senhor Jesus Cristo em nossos corações, isso se constitui um ídolo. Qualquer coisa que toma o lugar de Cristo em nossos corações se constitui como ídolo. Quantas pessoas dizem: eu não consigo viver sem meu filho. Outros dizem: eu não consigo viver sem o meu trabalho. Outros: eu não consigo viver sem o meu pai, ou sem a minha mãe, ou sem o marido, e por aí vai. A grande verdade é o seguinte: quando você diz desta maneira que você não vive, seja sem o seu pai, ou seja quem for, você está sendo um ídolo, está constituindo um ídolo ali. Você está idolatrando aquilo. E a única coisa que nós não vivemos sem, à luz da Escritura, nós só não vivemos sem Jesus Cristo. É a única coisa que nós não podemos viver sem. Nós não podemos viver sem o nosso Senhor Jesus Cristo. E é claro que com isso não estou dizendo que você deva tratar a sua família, a sua esposa ou esposo, ou filhos ou pais, de qualquer maneira. Essas pessoas foi Deus que colocou ao seu lado. Mas elas não podem tomar o lugar de Deus em suas vidas. Até os ateus, que alegam não crer em nada, ou seja, se ele não crê em nada, ele não é um idólatra. Mas no fundo, isso é uma mentira. Porque eles idolatram a própria mente. Essa é a grande verdade. Pois eles acham que suas mentes racionais podem sim ser confiáveis. Ele não adora nenhuma imagem, ele não adora nenhuma pessoa, mas ele confia e adora e idolatra a própria mente. Pois eles acham que suas mentes confiáveis e racionais podem dar razões
podem dar razão do existir e propósito, e trazer uma explicação e resposta ao dilema do homem. Mas não pode. Acas era um homem idólatra. Nós também podemos nos tornar idólatras. Nós também podemos nos tornar idólatras. Acas queimou os próprios filhos aos deuses. É isso que a Escritura relata acerca de Acas. Acas sacrificou os próprios filhos aos deuses. Isso é um símbolo máximo da cegueira. Isso é um símbolo máximo da cegueira. A falta de amor pelos mais próximos. Assim como Acas fez. Acas queimou os próprios filhos aos deuses. Aqui está um símbolo máximo da cegueira. Ou seja, a falta de amor pelos mais próximos. Não é isso que nós temos vivido hoje? Não é isso que nós temos visto em nossos dias? Quantas mães não poupam nem os próprios filhos? Quantas mães não têm piedade dos seus próprios filhos? Mães que comemoram quando seus filhos estão longe. Seja na escola, seja com a vovó, com o titio. E quando as crianças retornam para os seus lares, junto com os pais, essas mães ficam atormentadas, apavoradas, não sabem o que irão fazer com seus filhos dentro dos seus lares. Esses são os dias que nós vivemos. Pessoas que não têm piedade nem dos próprios filhos. Segundo, qual era a consequência? Qual a consequência de Acas? Qual a consequência do pecado de Acas? Diz a Escritura que Deus os entregou aos sírios e ao rei de Israel. Por conta do pecado de Acas, Deus então os entregou, como diz 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 5. Por isso, o Senhor, seu Deus, o entregou na mão do rei dos sírios, que o derrotaram e o levaram um grande número de cativos para Damasco. Foi também entregue na mão do rei de Israel, o qual lhe impôs grande derrota. Se você se lembra, Israel estava dividido. Do lado do norte, nós temos Israel e como capital Samaria. Do lado do sul, você tem Judá como capital Jerusalém. Acas e Ezequias eram reis de Judá. O episódio que nós temos aqui, 120.000 pessoas foram mortas num só dia. 120.000 pessoas foram mortas num só dia. 200.000 pessoas foram levadas como escravas. Nós temos ali também, houve um grande saque, roubaram as riquezas de Judá. E um profeta, então, ali como um ato de misericórdia divina, intercepta a nação de Israel. E ele diz, olha, que vocês não continuem por esse caminho. Porque senão vocês trarão maior peso sobre vocês. Vocês já têm cometido inúmeros pecados. E então, pela misericórdia divina, fez aqueles homens regressarem. Pela misericórdia de Deus. Diz o texto que eles então se vestiram os que estavam nus, colocaram sapatos naquelas pessoas, era um símbolo da vergonha. E é isso que nós vemos hoje. Morte, vergonha, desgraça e miséria tomaram conta de Judá. Por causa do quê? Por conta dos pecados de Judá. Morte, miséria, vergonha, desgraça e ruína. Tudo por conta dos seus pecados. Da mesma maneira que aconteceu com Judá, acontece com você e comigo. Quando nós decidimos andar longe do Senhor, quando nós simplesmente negligenciamos a palavra de Deus, é isso que nós vamos nos deparar. Com morte, vergonha, desgraça e ruína. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina? Feliz a nação cujo Senhor é Deus. Só nós olharmos para o nosso país. Isso acontece comigo e com você, de forma individual. Quando nós decidimos, quando você decide simplesmente negligenciar a palavra de Deus, pode ter certeza que você irá se deparar com a miséria, a desgraça e a ruína.
Os comunistas acreditavam que era fundamental para a vitória comunista, ou seja, extirpar o cristianismo. Eles queriam manter o poder. Os comunistas queriam assumir o poder. E eles olhavam para a fé cristã como um grande empecilho para isso. Para que isso pudesse acontecer, era necessário extirpar o cristianismo, como de fato tentaram fazer. Quantos servos de Deus morreram, quantos líderes religiosos morreram, Bíblias sendo queimadas. Depois de tudo isso, qual é o resultado que nós vemos? Miséria, desgraça e caos. Inúmeras e inúmeras pessoas morreram. Depois disso surge um homem chamado Gramsci, que também na mesma linha, na mesma ideia. Ele diz, vamos acabar com a fé cristã. Mas não vamos acabar colocando as pessoas no paredão. Não vamos dar um tiro na cabeça de ninguém. Vamos agir de forma mais sutil para que nós possamos continuar no poder, sem nenhum derramamento de sangue. A ideia dele, a sacada, foi bem elaborada. Ele diz, então, para destruirmos a fé cristã, para acabarmos com a fé cristã, então vamos tomar outros meios, vamos seguir outros meios. Vamos doutrinar as pessoas, seja por meio da escola, por meio da grande mídia. A ideia dele, a grande sacada é o seguinte, ou você pode eliminar os seus adversários, ou você pode doutriná-los. Você pode doutriná-los da maneira que você quiser. E o resultado nós temos aí. Quando nós olhamos para a fé cristã de um modo geral, a fé cristã foi dizimada em quase todas as áreas. A fé cristã foi dizimada na arte. Só nós olharmos, se você parar e pesquisar um pouco aí em sua casa, você pode ver o que é considerado como belo hoje em meio à arte. Coisas horríveis são consideradas como belas. Nós não vemos nada da fé cristã, por exemplo, com exceção de alguns homens, na economia, na política, por aí vai. E esta é sempre a consequência do pecado. Morte, vergonha, pobreza e escravidão. O interessante é que o texto diz que foi Deus que entregou. Foi Deus que entregou, não foi Satanás. Não foi o demônio, mas foi o próprio Deus que entregou esses homens. É isso que é o mais interessante. Hoje nós vemos o falso pastor, ele quer falar de consolo às nossas mazelas, e ele parece que ele olha para uma pessoa achando que aquela mulher é uma vítima, por exemplo. Hoje, inúmeros pastores querem falar de consolo às nossas mazelas, parecendo que nós somos vítimas de alguém. Como, por exemplo, certa vez uma jovem querendo se casar, e ela não ouviu o conselho dos pais. O pai olha para a filha e diz, olha, não casa com esse homem. Esse homem não gosta de uma enxada, esse homem não gosta de um trabalho. A mãe, da mesma maneira, adverte a filha para não seguir aquele caminho. Outras pessoas que amavam esta jovem disseram a mesma coisa. Simplesmente negligenciou aquelas pessoas que desejavam o bem a ela. Não ouviu o pastor, não ouviu ninguém. E de repente ela casa e quebra a cara. Uma grande dor de cabeça. E então ela vai a um determinado local, o pastor olha para ela sem conhecer a trajetória. Ele a trata como uma vítima. Ele não quer saber, ele não quer conhecer toda a história dela. Ele simplesmente a trata como uma vítima. Não interessa, realmente o cara era um trapo, não valia nada. Mas aquela mulher, aquela jovem não era uma vítima. Ela simplesmente não quis ouvir as pessoas que deram um conselho a ela. Então ela não poderia ser tratada como uma vítima. Não, ela não poderia ser tratada como uma vítima. Quantas pessoas vivem aprisionadas às drogas? Como certa vez um jovem acabou de sair do meio das drogas, sendo liberto pela palavra de Deus, sendo transformado pela palavra de Deus. E é claro, ele viveu toda a sua adolescência cheirando pó, vivendo uma vida louca. E aí simplesmente do dia para a noite, e eu acredito na conversão dele, sem dúvida alguma. Mas do dia para a noite ele quer que todas as pessoas depositem uma confiança total nele.
E ele então fica indignado com os pais, que os pais não lhe dão atenção, que os pais não estavam lhe dando confiança. Parece que o pai não acreditava nele. E então ele estava com birra do pai, estava com raiva do próprio pai. Ora, qual é o caminho? Dizer que ele é uma vítima? Claro que não. Claro que não. Ele trilhou aquele caminho. Ele decidiu viver a sua adolescência vivendo uma vida louca. Ora, é claro que o pai não irá confiar de forma cega naquele menino. Ele terá que reconquistar a confiança dos pais. Ele terá que reconquistar a confiança das pessoas. Mas na cabeça dele, de muitos que se dizem cristãos, era que o demônio estava se levantando contra ele. Ele estava olhando para os pais como se os pais estivessem sendo um instrumento do diabo naquele exato momento, quando na verdade não era. Ele estava colhendo o fruto do seu próprio pecado. Ele estava colhendo o fruto do próprio pecado. Hoje, muitos pastores, eles simplesmente repudiam a ira de Deus. Por quê? Ora, é simples. Não é popular você ficar pregando sobre a ira de Deus. As pessoas preferem um discurso mais palatável. O interessante é que, quando você olha para os homens de Deus do passado, como, por exemplo, Martin Lloyd Jones, ele diz que se nós arrancarmos a doutrina da ira de Deus da Escritura, ou seja, dos nossos sermões, pouca coisa vai sobrar para pregar. Então eu não consigo compreender como que muitos líderes religiosos não anunciam a doutrina da ira de Deus. Como eles não pregam sobre a doutrina da ira de Deus às igrejas, às pessoas que frequentam as suas igrejas. Eu sei, alguns não chegam a pregar contra a ira de Deus. Mas ele também não prega a ira de Deus, ele não anuncia sobre a ira de Deus. E eu sei, talvez você esteja se perguntando, mas o que é a ira de Deus? O que é a ira de Deus? A ira de Deus é a santa indignação de Deus com a injustiça. Isso é a ira de Deus. A santa indignação de Deus com a injustiça. Como pode? Por exemplo, um pedófilo. Ele está abusando de uma criança. Como Deus pode ver algo assim e não ficar totalmente indignado? Não se irar contra isso. Contra a maldade humana. Como? O que Deus faz? Deus simplesmente mata os que não se arrependem. Eu sei, talvez para você possa soar como algo forte. Como assim? Ele é um pedófilo? Eu estou dando apenas um exemplo. Do pedófilo pode ser qualquer outra coisa. Qualquer um que transgrida os mandamentos de Deus. Se ele não se arrepende, Deus os mata. É isso que a Escritura anuncia. Mas será mesmo, pastor? Ora, a Escritura não diz que o salário do pecado é a morte? O salário do pecado é a morte. E Deuteronômio capítulo 32, verso 39 diz: Vede agora que eu sou, e não há outro Deus além de mim. Eu faço morrer e faço viver. Eu firo e curo, e não há quem possa livrar-se da minha mão. Ou seja, é Ele quem faz. Quando há a quebra da lei de Deus, Deus pune. Há uma punição. Nós estamos acostumados a olhar um sermão, a ouvir um sermão, e olhamos para Deus, como se Deus fosse como um vovô, né? Como se Deus fosse como esses homens caídos de nosso país. Que eles varrem toda a sujeira para debaixo do tapete. As pessoas querem tratar com Deus dessa mesma maneira. Não, não se engane. Um dos nomes de Deus é vingador. Um dos nomes de Deus é esse, vingador. As pessoas olham Jesus no madeiro, com os braços abertos, todo ensanguentado, nu, foi açoitado pelos homens. Mas Apocalipse diz que um dia ele voltará, e todo joelho irá se prostrar diante dele. Por isso, meu irmão, hoje é o dia que o Senhor está te dando uma oportunidade para você se arrepender dos seus pecados, se dobrar diante dele. Por isso, ouça a palavra do Senhor. Como certa vez um pai havia acabado de perder o filho, e aquele pastor talvez
sem pensar, ele disse, olha, Deus está punindo. Deus puniu o seu filho. Deus puniu. Talvez naquele momento, e com certeza não era a hora para fazer aquilo. Mas de uma certa maneira, ele não estava errado. A Escritura diz que nós não devemos esmagar a cana quebrada. Talvez aquele não era o melhor momento para anunciar, para falar com aquele homem. Mas o falso pastor, ele se levanta e diz, não, Deus não faz isso. Deus é amor. Deus não pode fazer isso. Será mesmo se não? Você acha mesmo que não? Há um homem na Escritura chamado Davi, conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Um homem frio, sanguinário. Mentiu, adulterou e matou. Não era porque ele era conhecido segundo o coração de Deus que Deus iria simplesmente fechar os olhos, como se nada estivesse acontecendo. Ouça o que a Escritura diz. Segundo Samuel, capítulo 12, verso 15. Então Natã foi para casa. Depois o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi. E ela adoeceu gravemente. Todos nós conhecemos o final desta história. Essa criança morreu. E quem feriu? Foi Satanás? Foi o demônio? Não. Deus. Deus feriu. Você tem dúvida? Olhe para o dilúvio. Quantas pessoas se salvaram? Apenas 8 pessoas foram salvas. O dilúvio foi para julgar a maldade humana. E é claro, eu e você e eu estamos acostumados a visualizar algo, a assistirmos um vídeo. Mas quando nós lemos na página de nossas Bíblias, aqui não há um vídeo sendo exibido. Nós não ouvimos gritos, nós não ouvimos choros. Mas está aqui, é claro o que aconteceu. Se apenas 8 pessoas foram salvas, o que você acha que aconteceu com o restante? Todos morreram. Crianças morreram, velhos morreram, mulheres morreram. Porque simplesmente não obedeceram à palavra de Deus. Inúmeras pessoas morreram simplesmente por negligenciarem a palavra de Deus. Nós temos ali a morte dos primogênitos. Todos se lembram? A ordem que Deus havia dado era o seguinte, olha, a casa que não houvesse o sangue no batente da porta, o primogênito iria morrer, independente da idade que ele tivesse. Se ele tivesse 3 anos, 5, ou 18, ou 30, o primogênito iria morrer se não houvesse o sangue aspergido na porta. Ou seja, falar da ira de Deus é falar sobre a justiça de Deus em relação aos nossos pecados. Falar da ira de Deus é falar sobre a justiça de Deus em relação aos nossos pecados. A pergunta é a seguinte: o que um criminoso menos quer? O que um criminoso menos quer? Ora, o que um criminoso menos quer é um juiz justo. Nenhum criminoso quer se deparar com um juiz justo, que irá de fato decretar uma sentença e puni-lo da forma que deve ser punido. Terceiro, qual a atitude de Acaz diante desse sofrimento por conta dos seus pecados? Nós precisamos avaliar qual foi a atitude de Acaz diante de todo esse sofrimento, diante de toda essa angústia, por conta dos seus próprios pecados. O que Acaz fez diante de todo o sofrimento? Você acha que Acaz buscou o Senhor? Você acha que Acaz orou a Deus? Não. Não foi isso que ele fez. Primeiro, a Escritura diz que ele foi buscar ajuda do rei assírio. E ele então vai em busca do rei assírio, pedindo ajuda. O rei então olha para ele e diz, não, eu vou te ajudar. Pode voltar embora que eu vou te ajudar. E de fato não foi o que aconteceu. Ao invés do rei da Síria ajudá-lo, oprimiu aquelas pessoas ainda mais. Oprimiu aqueles homens ainda mais. Não é isso que nós fazemos às vezes? Não é isso que você pode estar fazendo? Você está meio mal. E onde você vai procurar ajuda? Não estamos muito bem, a nossa vida não está caminhando da maneira que nós queríamos.
Então, onde nós vamos buscar ajuda? Vamos buscar ajuda em inúmeras coisas e lugares. Podemos buscar ajuda em coisas que podem se tornar um ídolo, coisas que podem nos destruir, mas não nos dobramos diante do Senhor. Às vezes tentamos buscar ajuda numa paixão, numa carreira, num lazer, num sexo sem compromisso, achando que isso irá resolver o nosso problema. Preste bem atenção. Você pode ter o seu lazer, ter uma carreira, mas o seu maior problema não é você tentar se preencher com essas coisas. O seu maior problema é com Deus. Se você está longe de Deus, você sempre terá um grande problema. Interessante que Acas, ele ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, como diz a Escritura, que era a capital da Síria. Ou seja, ele foi destruído por aqueles homens. E agora Acas está oferecendo sacrifício a esses deuses. Ou seja, talvez com aquela ideia do seguinte: se o rei da Síria me destruiu, com certeza os deuses dele é mais forte. Eles são mais poderosos, vamos servir a esses deuses. Essa talvez foi a ideia de Acas. Essa não é a ideia de muitos brasileiros? O Estado nos destrói. Sim, o Estado nos destrói. Mas o que muitos brasileiros fazem? Querem buscar no Estado a salvação. O Estado nos destrói. Mas o brasileiro busca nele a salvação, a redenção. Engraçado. Nós tivemos aí o governador do nosso estado fazendo um pronunciamento, como tem feito há longos e longos dias. E um dos seus discursos, ou melhor, um falso discurso, dizendo que está aqui para nos proteger, para trazer proteção às pessoas, quando na verdade ele está nos privando de nossos direitos. Sim, com um falso discurso de proteção, ele está na verdade, no fundo, nos privando de nossos direitos. Sim, como nós vemos aí, nesses últimos dias. Se você desobedece, você vai ser preso. Ou vamos aí trabalhar juntos com as companhias de telefone celular. Vamos monitorar as pessoas. É isso que nós vemos. O falso pastor, ele também destrói. O falso pastor, com o seu falso evangelho, destrói inúmeras pessoas. O cara é um safado, o cara é um ladrão. Está escancarado, e mesmo assim, aonde as pessoas vão buscar salvação? A solução para os seus problemas? Neles. Você pergunta para o cara de onde ele está vindo. Ele está vindo de lá, da onde ele perdeu até as calças. Todos prosperam, menos ele. Ele não consegue perceber isso. O bispo prospera, o pastor prospera, todos prosperam, menos ele. Ele perdeu até a calça, mas ele está ali. Não abre mão. Interessante que diz o texto que Acas pecou mais ainda. Ele não se dobra diante do Senhor e ele vai mais fundo em seu pecado. Segundo Crônicas, capítulo 28, verso 22 diz: mesmo durante a angústia, ele mesmo, o rei Acas, voltou a pecar contra o Senhor. Mesmo diante de tanta angústia, de tanto sofrimento, de tanta dor, Acas não se prostrou diante do Senhor. Ele decidiu pecar mais e mais. Talvez você esteja assim. Pecando, 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 Deus te pune, Deus o repreende. E o que você faz? Ao invés de se arrepender dos seus pecados, o que nós podemos fazer? Ficar com raiva de Deus. Ficamos com raiva de Deus. Deus nos disciplina, então nós ficamos com raiva e pecamos mais e mais. Como por exemplo, acontece algo de ruim em sua vida. O que muitos dizem? Ao invés de se dobrarem diante do Senhor e falar: Pai, abre os meus olhos para que eu possa ver se há algum caminho mau. Não é esta oração que muitos de nós fazemos. Quando algo de ruim acontece a nós,
uma das primeiras coisas que nós falamos: Senhor, onde tu estás? Deus, eu mereço isso? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando esse problema? E muitas das vezes até ameaçamos Deus. Se for para te servir assim, enfrentando inúmeros problemas, eu não vou te servir mais. Eu não vou te buscar mais. Ao invés de nos arrependermos dos nossos pecados, nos levantamos bravos contra Deus. Como diz Jeremias, capítulo 5, verso 3. Tu os feriste, mas não lhes doeu. Tu os consumistes, mas recusaram a receber a correção. Endureceram o rosto mais do que uma rocha, e não quiseram se converter. É o que acontece. Diz a Escritura que Acaz destruiu os utensílios do templo, fechou o templo e espalhou por todo Israel altares a outros deuses. Essa era a atitude de Acaz. Mas aqui agora nós vamos ter uma mudança no cenário. Como eu disse, eu vim para falar da graça de Deus. O interessante é que Ezequias começa a restaurar o templo e estabelecer a religião verdadeira novamente. Se até agora eu falei da ira de Deus, da justiça do Senhor, agora eu vou falar sobre a misericórdia dele. A misericórdia de Deus para com os arrependidos. Porque é isso que nós podemos perceber aqui no texto. Nós vemos a misericórdia de Deus para com os arrependidos. E aqui é o meu quarto e último princípio. Houve um arrependimento comprovado por meio de uma mudança radical do povo. É isso que nós notamos ali. Houve uma mudança radical. Um arrependimento genuíno de fato aconteceu. As pessoas mudaram de vida, mudaram de direção. Segundo Crônicas, capítulo 29, 16, diz que eles tiraram toda a imundícia do templo. Imundícia aqui não está relacionada apenas à sujeira. Não. É que o povo colocava ídolos no templo. O povo estava colocando ídolos no templo. O Deus que está ali, que ele não deve ser adorado com imagens. Ele não era adorado com imagens. O templo estava cheio de imagens. E era isso, dessa maneira, que eles encontraram um templo. E eles então arrebentaram com isso, tiraram toda a imundícia do templo. Não é isso que nós vemos hoje? Não é isso que nós vemos na igreja evangélica, no nosso país? Cheia de imundícia? Não é isso que nós vemos? Está cheio de imundícia. Como, por exemplo, o feminismo. Quantos pastores se rendem diante do feminismo? Interessante que se você fizer uma rápida pesquisa, você pode perceber que até 1850 não existia nenhuma pastora. Até 1850 não existia uma pastora. Mas muitos pastores se renderam ao feminismo. Pastoras, mulheres abandonando o chamado de mães, abandonando a missão de mãe, de cuidar daquela pessoa que Deus colocou em suas mãos. Nós temos aí quantas técnicas do mercado empresarial dentro de inúmeras igrejas. Inúmeras igrejas com inúmeros alvos, eles decretam em suas reuniões empresariais. Esse ano nós vamos crescer tantos por cento ao ano. Nós vamos crescer 30%. Mas como assim ele vai decretar o quanto a igreja vai crescer? Eles determinam quantas pessoas irão se batizar. Sim, como empresários, não. Ou seja, imagine Deus do céu, lá do céu olhando para esses homens. E nós vamos ter que trabalhar muito. Aqueles homens decretaram que 100 pessoas irão se converter, 3.000 pessoas irão se converter, 3.000 pessoas irão ser batizadas. São esses homens. Quem somos nós para decretarmos quantas pessoas irão serem salvas? Quem somos nós para decretarmos, olha, eu vou batizar tantas pessoas no fim do ano? Mas estão aqui. Essas imundícias estão entrando. Estão ali na igreja brasileira. Nós vemos outra imundícia, é o entretenimento. Quantas pessoas não procuram igrejas que se adequem a elas? Que tem um estilo maneiro, um estilo legal.
Eles não estão preocupados se se prega a palavra de Deus, se é fiel à exposição do texto sagrado. Eles querem algo que relaxe. Não é isso que nós vemos? Um culto como o nosso, onde há oração, adoração e exposição da palavra de Deus, batismo e ceia ocasionalmente. Para esses homens ele é tido como religioso. Um culto é algo meio antiquado. Eles querem algo novo. Você entra na igreja e você não sabe o que está acontecendo ali. Como eu sempre digo, se você quer ser entretido, você não deve ir à igreja. Vá ao circo. Se você quer ser entretido, procure um circo. Então você será entretido. O lazer faz parte da vida, não do culto. O lazer faz parte da vida, não do culto. Muitos dos ídolos eram colocados com a mesma intenção que Acás teve. Muitos dos ídolos dentro da igreja evangélica brasileira são colocados da mesma maneira, da mesma intenção que Acás teve em seus dias. Ou seja, a Síria está vencendo. Ou seja, o Deus deles é forte. Vamos nos render diante deles. Temos que adorar esse mesmo Deus. Não é isso que nós vemos? Por exemplo, o movimento em célula. Por que muitos aderiram ao movimento em células? Ora, porque a maior igreja do mundo era em células. Então, se está dando certo ali, se o cara tem a maior igreja do mundo, o negócio deve ser aprovado por Deus. O pragmatismo já entrou na igreja. Simples assim. A igreja ali está enorme. O culto parece mais uma rave. Não parece um culto. Mas, já que enche a igreja, já que enche o prédio da igreja, vamos fazer. Hoje nós temos tudo gospel. É música gospel, é tudo gospel. Tudo que você quiser, você acha um gospel ali na frente. Pode ter certeza, daqui a pouco não vai demorar muito. Vamos ter ali um inferno gospel para esse nível de pessoas. Que eles não querem adorar o Senhor. Eles não querem se render diante da palavra de Deus. O arrependimento é rejeitar os ídolos que a nossa cultura adora. O arrependimento é rejeitar os ídolos que a nossa cultura adora. Quando você olha para a Escritura, Elias, ele rejeitou Baal. Paulo rejeitou as divindades pagãs gregas. E a nossa? Em nossos dias. Em nossos dias, esses são os ídolos. Pragmatismo, entretenimento, técnicas empresariais, pastorado feminino crescendo, feminismo avançando. Esses são os nossos inimigos, são os ídolos nos nossos dias. E nós precisamos combatê-los. Interessante que esse povo, eles trilharam outro caminho. Junto com Ezequias. Eles se arrependeram dos seus pecados. E então eles encontraram o favor de Deus. Eles encontraram a misericórdia de Deus. É isso que o texto diz. Aí, após eles se arrependerem dos seus pecados, eles então encontraram o favor e a misericórdia de Deus. E começou a brilhar novamente a misericórdia de Deus sobre aquele povo. Deus, ele sara a alma daquele povo, como diz em 2 Crônicas, capítulo 30, verso 20. Então o Senhor ouviu a Ezequias e poupou o povo. Deus também abençoou aquelas pessoas financeiramente, como diz 2 Crônicas 30, verso 22, que eles comeram durante 7 dias. Foi um belo de um banquete. Imagine se você fosse fazer uma festa de 7 dias. Imagine se você fosse fazer uma festa de 7 dias. Como bancar uma festa de 7 dias? Você quebra. Você precisará trabalhar o ano inteiro e muitos dias. Aquele povo, Deus os abençoou financeiramente. Nós vemos ali a alegria. A alegria. Deus restituiu a alegria, Deus os encheu de alegria, como diz 2 Crônicas, capítulo 30, verso 21 e verso 26. Nós vemos ali também que aquele povo tinha alegria em contribuir com a obra de Deus. Eles estavam felizes de poderem contribuir com a obra de Deus, como diz 2 Crônicas, capítulo 31, verso 4. E nós vemos também a vitória diante dos seus inimigos. Deus os capacitou a enfrentar os seus inimigos.
Segundo Crônica, capítulo 32, diz que eles venceram o rei da Síria. O rei da Síria era uma pessoa totalmente arrogante. E ele diz, como que vocês vão nos vencer? Quem são vocês para nos vencer? Vocês acham mesmo que podem nos derrotar? Quem vai nos derrotar? Ezequias então orou ao Senhor. E Deus cuidou daquele povo. Eles venceram a batalha. Ezequias orou ao Senhor e eles venceram a batalha. Meu irmão, nós vivemos em dias terríveis. Nós vivemos em uma época terrível. Você se lembra no início aqui do texto? 2 Crônicas 30, verso 18? Que eles não iriam conseguir celebrar a Páscoa do jeito que deveria ser celebrada. Nós também vivemos em uma época terrível. Nós nos afastamos tanto da vontade do Senhor, que algumas coisas se tornaram irrecuperáveis. Nós nos afastamos tanto do Senhor, que algumas coisas se tornaram irrecuperáveis. Sim. Por exemplo, se você mata alguém, é algo irrecuperável. Uma vida se foi. Você deverá pagar pelo seu crime. Mas não poderá recuperar. Pelo menos não momentaneamente ali. Não dá para recuperar. Quantas mães tiveram que se tornar o homem da casa? Porque o homem foi embora. Sim, simplesmente abandonou a família. Não é o mais ideal, mas quantas tiveram que se tornar o homem da casa para segurar a casa? Quantos de nós criamos os filhos de maneira errada? Talvez você está aí e já tem filhos adultos. E você simplesmente não os criou no caminho do Senhor. Como a palavra de Deus nos ensina, ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. Quantos de nós não tínhamos esse entendimento? Sim, hoje nós nos dobramos diante de Deus e falamos, Deus, tem misericórdia. Algumas coisas que momentaneamente são irrecuperáveis. Os nossos filhos, sim, podemos clamar ao Senhor e falar, Deus, tem misericórdia de nós. Transforma aquele coração, transforma aquela vida. O que nós podemos perceber, não só aqui nesse texto, mas em toda a Escritura, é que se houver arrependimento, vai haver a graça de Deus. Quando há arrependimento genuíno, há a graça de Deus. A maioria de nós se converteu tarde. O tempo que passou não vai voltar. O tempo que passou não vai voltar. E de certa maneira, essa é a história de todos nós. De certa maneira, essa é a história de todos nós. Nós pecamos de um jeito tão profundo que se tornou impossível obedecer à lei de Deus. Nós pecamos de um tamanho tão profundo que se tornou impossível obedecermos à lei de Deus. Por isso que Deus enviou o seu Filho. Porque nós não dávamos conta de cumprir a exigência de Deus. Você se lembra? Eu falei aqui no início do filho de Davi, que Deus então puniu e a criança morreu. Mas nós temos aqui, nós podemos olhar, continuar olhando para a vida de Davi e nós vemos ali a misericórdia de Deus. Nós vemos a graça de Deus sobre Davi. Como por exemplo, agora eu vou te contar do filho de Davi que foi abençoado. Sim, um filho dele foi abençoado. Depois que Davi se arrependeu. Qual filho foi escolhido para ser rei? Foi Salomão, o filho da adúltera. Talvez todas as vezes que Davi olhasse e visse aquele menino correndo, ele iria se lembrar da graça e da misericórdia de Deus. Todas as vezes que ele olhasse e visse Salomão correndo, ele se lembraria da graça, da misericórdia de Deus sobre a vida dele. Da mesma maneira, eu não estou dizendo que vai ser fácil. Não, não será fácil. Mas Deus vai nos conceder a sua graça, se houver arrependimento genuíno. Sim, tem algumas coisas que são irrecuperáveis. Não se engane, não se iluda, não será fácil, mas Deus vai nos conceder da sua graça e da sua misericórdia, se houver um arrependimento genuíno. O que dá para mudar, nós temos que mudar. O que dá para mudar, temos que mudar.
que você e eu possamos fazer o melhor daqui para frente. Que nós possamos nos dobrar diante do Senhor e fazermos o melhor daqui para frente. Que possamos clamar ao Senhor para que Ele tenha misericórdia de nós. Possamos de fato dobrar os nossos joelhos todos os dias e clamarmos a Ele para que Ele tenha misericórdia de nossas vidas, nos transforme e nos capacite a andarmos em novidade de vida. Que Deus conceda a sua graça, a sua paz e força para que você e eu possamos seguir no caminho dele. Porque não é isso que a Escritura diz? Lamentações 3:22. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Esse é o motivo de nós estarmos aqui. Esse é o motivo por que você ainda está respirando nesse exato momento. Porque Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Que hoje, mais uma vez por meio da palavra do Senhor, o Senhor possa ter nos confrontado. Que você e eu possamos orar a Ele, nos arrependermos dos nossos pecados. Por isso vamos orar a Deus, colocar as nossas vidas diante dEle. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós pedimos a Ti, Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Ó Deus, eu oro junto com essas pessoas que estão nos ouvindo, Deus. Que o Senhor, ó Pai, possa tocar em nossos corações. Que o Senhor possa quebrantar, ó Pai, o nosso coração. Deus, que de fato possamos nos arrepender dos nossos pecados e buscar ao Senhor. Que nós venhamos de fato nos dobrar diante de Ti, arrependermos dos nossos pecados e lembrarmos, ó Deus, que Tu és misericordioso, que Tu és gracioso, ó Pai. Que sempre que houver arrependimento, Pai, vai existir a graça do Senhor. Um arrependimento e fé. É isso que nós te pedimos, é isso que eu te peço, ó Pai. Mais uma vez, abra os nossos olhos, tem misericórdia de nós. Transforma-nos, ó Pai, para a honra, para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.